Oi, tudo bem? No Sobre Política de hoje vamos falar de um gesto simples, rápido e que pode salvar a vida de muita gente: a doação de sangue. Você vai conhecer como o Brasil construiu um dos sistemas de doação de sangue mais seguro do mundo. No estúdio, receberemos o médico Marcelo Romanelli, diretor do Banco de Sangue de São José dos Campos, que vai explicar como se tornar um doador e como estão os estoques da cidade. E vamos conhecer o exemplo de quem teve a vida transformada por este ato de solidariedade e a importância de manter os estoques dos bancos em dia. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Um gesto simples, rápido e que pode salvar até 3 vidas, Paulo. Doar sangue é um ato de solidariedade. Mas você sabia que no passado o sangue era vendido no Brasil? Era uma mercadoria. E essa prática colocou a vida de milhares de pessoas em risco. É verdade, Érica. Antes da Constituição de 1988 e da criação do SUS, o cenário era completamente diferente. A principal forma de obter sangue era através da compra, muitas vezes de pessoas em situação de vulnerabilidade e sem a testagem adequada. Na reportagem a seguir, vamos mostrar essa transformação e como o Brasil construiu um dos sistemas de doação de sangue mais seguros do mundo. Essa é a Terezinha, doadora de sangue há 4 anos. Sorridente, ela exibe o cartão que comprova o gesto de amor e solidariedade. O incentivo para doar sangue veio do pai. Seu emerenciano foi doador por mais de 10 anos. Após a morte dele, a filha decidiu seguir o exemplo. Meu pai era uma pessoa assim que doava sangue todos os anos, né? E eu pensava, e ele morria de medo de agulhas, injeções, e eu pensava, por que, né? Ele mesmo tendo esse medo, não deixar de doar o sangue, né? Falei, também quero experimentar, né? Essa sensação aí. Aí depois que eu fui, doei a primeira vez, nunca mais parei. Porque é uma sensação única mesmo você poder, né, doar o seu sangue e ajudar as pessoas, né? Muito, muito gratificante. Legal. Hoje, ela faz o papel que o pai fazia. Incentiva o marido a ser um doador também. Quando eu fui doar, ele foi comigo e desde então a gente sempre faz a doação juntos. Ele faz uma a mais, né, no ano, mas a gente sempre tá junto, ali um lado a lado, do outro doando sangue. E pouca gente sabe, mas no passado, o sangue podia ser comercializado no Brasil. Até os anos 80, os doadores eram remunerados em dinheiro. Essa era a principal forma de abastecer os bancos de sangue no país. 70% dos estoques eram comprados. Até 1988, a comercialização do sangue ocorria. Havia uma precificação. Então, havia até uma bonificação em dinheiro ou em facilidades para quem doasse, e o sangue era vendido, era comercializado para hospitais e instituições. O principal problema dessa prática era a falta de fiscalização da qualidade do sangue coletado e da detecção de doenças. O resultado? Milhares de pacientes contraíram HIV, vírus da imunodeficiência humana, por meio de transfusões. O caso mais marcante foi do sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho. Ele contraiu o vírus do HIV durante uma transfusão para tratamento de hemofilia em 1986. Desde então, Betinho lutou pelo fim da comercialização do sangue no Brasil e liderou a campanha Sangue Não é Mercadoria. O movimento fez parte das reformas sanitárias que incluíam a criação do Sistema Único de Saúde. Viu-se na época onde não havia os coquetéis contra o retrovírus, o HIV, a AIDS, ele foi definhando as vistas do público. No mesmo tempo, a Constituição do nosso país foi feita e a instituição do SUS. Então, uniu-se a situação de Betinho, a pandemia de HIV/AIDS no mundo e a Constituição brasileira. Foi uma tríade que determinou a mudança total do caminho
da transfusão sanguínea no país. E com a criação do SUS pela Constituição Federal em 1988, a saúde passou a ser um direito de todos. Desde então, a comercialização do sangue foi proibida e a doação passou a ser 100% voluntária, o que beneficia a todos que precisam. Então, isso foi um salto para garantir estoques de qualidade, para dar uma tranquilidade à população de que num acidente, vítima de um ferimento grave ou numa cirurgia de alta complexidade, numa internação, quer seja no sistema privado e sobretudo no sistema público, essa pessoa receberá um sangue de qualidade. E as campanhas para a doação reforçam essa necessidade. Hoje, há uma série de regras para a doação de sangue. O doador precisa passar por triagem e se enquadrar em diversos requisitos. Além disso, todo o sangue é testado para o HIV, HTLV, hepatite B e C, sífilis e chagas, o que evita contaminações por transfusões. Todo o processo da coleta, processamento, exames de sangue, até o fornecimento para hospitais é feito pelos hemocentros de todo o país. A necessidade ela é diária, né? Então a gente precisa, todos os dias que tenha candidatos para fazer a doação de sangue, porque todo dia a gente precisa abastecer os hospitais. E os hospitais vêm retirando diariamente, 2, 3 vezes na semana, conforme a necessidade deles. Para o vereador Sidney Campos, os bancos de sangue são fundamentais para o funcionamento dos serviços de saúde e para a preservação de vidas. Por isso, incentivar a doação é cada vez mais importante. É muito importante esse serviço de doação de sangue e o banco de sangue que nós temos aqui em São José dos Campos. Esse banco de sangue ele atende toda a região. Então eu peço para a população que faça a sua doação, é importante, conscientize aí seu vizinho, seu amigo, para que a gente possa salvar ainda mais vidas, tanto na nossa cidade como na região do Vale do Paraíba. Hoje, a recompensa da doação não é mais dinheiro. É saber que o ato de amor pode salvar até 4 vidas. Terezinha, que conhecemos no início da reportagem, sabe muito bem desse sentimento. Incentiva todos a doarem sangue. As pessoas que têm medo, não tenham medo de doar o sangue, como eu falei, não dói. E vocês vão sentir a emoção lá de poder estar ajudando alguém e doando vida para alguém, né? Doando o seu sangue, é algo tão importante. Então, faça a sua doação e ajude o próximo. Érica, que reportagem importante. É impressionante pensar que algo tão precioso como o sangue já foi tratado como um produto qualquer. A história do Betinho e de tantos outros hemofílicos que contraíram HIV por meio de transfusões mostra a urgência da mudança que o SUS e a Constituição de 88 trouxeram. É a reafirmação da saúde como um direito e não como uma mercadoria, Érica. Exatamente, Paulo. A reportagem deixa claro que a proibição da venda de sangue foi uma conquista da sociedade brasileira, né? Hoje, graças a um sistema rigoroso de triagem, testagem e fiscalização, tanto o doador quanto o receptor estão seguros. E a história da dona Terezinha, no início ali da matéria, né, nos lembra que a recompensa por esse gesto é a satisfação de ajudar o próximo. Uma conquista que depende da participação e da consciência de todos nós. No próximo bloco, vamos saber como está o trabalho do Banco de Sangue de São José dos Campos. Pois é, aqui no estúdio a gente recebe o hemoterapeuta e diretor do Banco de Sangue de São José, Marcelo Romanelli. Voltamos em instantes. Estamos de volta e o assunto agora é o trabalho do Banco de Sangue de São José dos Campos. O serviço de hemoterapia é responsável pelo suprimento de sangue e de hemocomponentes para os principais hospitais e clínicas do Vale do Paraíba. Érica. Pois é, Paulo, são realizados por mês, em média, 3.500 transfusões de sangue.
Para manter este trabalho, o Banco de Sangue de São José precisa estar abastecido. Por isso a doação é tão importante, né? Nós estamos aqui com o médico Marcelo Romanelli, diretor do Banco de Sangue de São José dos Campos. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Olha só, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, conta pra gente qual o balanço que você faz em relação ao trabalho do Banco de Sangue e aos estoques neste ano de 2025. Então, o trabalho do Banco de Sangue é um trabalho contínuo, né? É muito dinâmico, porque os estoques, eles variam muito, porque depende muito da demanda do hospital. Então, quando o hospital começa a ter muitos pacientes graves, muitos pacientes em tratamento quimioterápico, então o número de transfusão aumenta. E o Banco de Sangue, ele tem que manter o estoque regular para atender nessas situações, quando a demanda aumenta, para ele ter aquele estoque de vários dias, mesmo se aquele número de doadores daquela semana diminuir. Então, o importante é que as pessoas sempre estão doando para que os estoques fiquem regulares, para ter uma segurança nesses momentos de maior demanda nos hospitais. Perfeito. E doutor, festas de fim de ano, né? Abaixam os estoques de sangue, como que funciona e o desafio também para poder captar doador e aumentar esse estoque? Então, isso acontece no país todo, inclusive no mundo todo. Então, antes das festas finais de ano, antes das férias, então as pessoas acabam deixando um pouco de doar, porque está pensando em outros, no lazer, nas festas. Então, é muito importante, né, a divulgação para as pessoas irem antes, no início do mês, para começar a doar sangue, para a gente aumentar os nossos estoques, porque a gente sabe que com as festas, muitas pessoas viajam, aumenta o número de acidentes, então o número também de transfusões dos hospitais vão aumentar. Então é por isso que a gente aumenta os nossos estoques, para que a gente passe com maior conforto durante as férias. Hoje o Banco de Sangue aqui de São José atende também outras cidades da região. Sim, atendemos toda a região do Vale do Paraíba, Jacareí até Lorena, né? Atendemos vários hospitais de grande porte, hospitais de pequeno porte, até hospitais porta aberta para trauma, né? Então é por isso que os nossos estoques realmente têm que ser, assim, sempre em níveis elevados. E qual que é o principal público, né, atendido pelo Hemocentro aqui de São José, o Banco de Sangue? Então, o público é muito variável, porque nós temos até público de pessoas mais idosas, com doenças crônicas, que recebem transfusão mensalmente, pacientes que fazem quimioterapia por doenças oncológicas, doenças oncohematológicas, e pacientes também de cirurgias de grande porte, tipo cirurgias cardíacas, transplante hepático, transplante de medula óssea. Sem a transfusão, não há como tratar esses pacientes, né? E além dos pacientes vítimas de trauma. Então, o sangue é muito importante, porque sem a transfusão de sangue, não existe como tratar esses pacientes com quimioterapia e nem essas grandes cirurgias e também esses pacientes vítimas de trauma. A presença do doador é muito importante, né, doutor Marcelo? O sangue não se fabrica em laboratório, a gente sempre escuta isso. E, ao mesmo tempo, no noticiário, a gente vê sempre, né, a questão da falta de estoque, da falta de doadores. Entrando nesse contexto de como fazer a doação, né? Por que será que as pessoas têm tanto medo? Sim. Bom, o doador é o principal, né? Então, assim, a gente tem que respeitar muito o doador e é muito importante conscientizar as pessoas da importância da doação de sangue. Doação de sangue, a gente não compra o sangue, igual você falou. Não existe você ir lá e comprar o sangue como um produto. Não existe. Você depende da boa vontade de uma pessoa e tirar aquele tempo e ir doar, né? É muito simples a doação de sangue, né? A pessoa tem que estar em boas condições de saúde, né? Não pode ter nenhum problema de infecção. Tem algumas situações que existe uma inaptidão, às vezes temporária, algumas definitivas, e que é importante que as pessoas que vão doar, se estejam fazendo uso de algum medicamento, ou se fez algum tipo de cirurgia, ou se viajou para alguma área endêmica de alguma doença, entrar em contato conosco antes e perguntar, olha, eu faço uso desse medicamento, porque daí a gente já responde, olha, você está apto a doar ou não. Porque quando a pessoa vai doar, ela responde um questionário, uma triagem clínica, né? E a gente pergunta várias coisas sobre hábitos de vida, relações sexuais, se ela fez alguma cirurgia, se ela faz uso de algum medicamento, para a gente ter uma segurança tanto para o doador quanto para o paciente. Porque existem medicamentos que, se o doador faz uso, a chance dele desmaiar durante a doação é maior. Então, se estiver fazendo uso desse medicamento, a gente não deixa ele doar. A gente vai falar para ele, olha, você tem que ficar 3 dias sem tomar esse medicamento e depois você retorna. Às vezes, se ele faz uso de algum tratamento dentário,
e, por exemplo, há pouco tempo, corre o risco de ter bactéria na circulação dele, que para ele não sente nada, porque ele está com a imunidade boa. Mas se for um paciente sem imunidade que vai receber aquele sangue, pode ter uma infecção grave. Se ele faz uso de algum medicamento, por exemplo, que é teratogênico, aquele medicamento vai para aquela bolsa de sangue. E se é uma medicamento? teratogênica, que pode causar uma formação fetal. Okay. E se for uma gestante que recebe esse sangue, pode causar uma formação feto. Então é por isso que é muito importante ser muito honesto, fiel nas respostas, né? Porque é para a segurança do próprio doador quanto para o paciente. Então, assim, às vezes é um pouco frustrante, às vezes um doador que chega lá e por algum motivo não pode doar. Não é para ficar bravo, frustrado, é por causa dessa segurança que tem que ter. Além da triagem clínica, também é feito os exames sorológicos naquela bolsa, naquela amostra de sangue da bolsa doada. Então é feito o exame de HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas, HTLV, para aumentar ainda mais essa segurança, né? Mas aí são exames sorológicos, né? Mas os exames sorológicos, se a pessoa respondeu honestamente e bem fiel às questões, a chance de dar um resultado positivo vai ser muito pequena, né? Porque a gente sabe que se eu entrar em contato com alguma infecção agora, uma doença, por exemplo, uma hepatite, um HIV, não é rápido que esse exame vai detectar positivo. Tem um período de janela sorológica. É por isso que é muito importante ser muito fiel às perguntas. Então, se eu tive uma relação sexual, eu não conheço o parceiro, ou eu não me precavi, ou se eu tive uma relação sexual e também não sei quem é o parceiro, então é muito importante não doar sangue, aguardar um período de pelo menos 6 meses para poder doar. Porque existe esse período de janela que às vezes você está com o vírus, mas os exames ainda dão negativo. E você pode transmitir uma doença para o receptor. Então, a pessoa está recebendo uma transfusão para melhorar a sua condição clínica e você faz com que piore a condição clínica se você transmitir uma doença infecciosa para esse paciente. Perfeito. E dentro desse contexto, é importante reforçar o papel, então, da triagem. A pessoa que vai doar o sangue, ela tem que ir realmente com uma boa intenção, né? E não querer pegar um atestado, não ter esse problema. Isso aí. Assim, a gente tem que doar para fazer o bem, né? Eu não posso doar para ganhar um benefício que não seja o meu bem-estar, né? Então, eu dou para ajudar. Agora, o que não pode é assim, eu dou porque eu preciso de um atestado e vou fazer de tudo para conseguir esse atestado. Ah, eu vou doar porque o meu vizinho está precisando, o meu chefe está precisando, eu vou doar, mas eu estou tomando medicamento, mas se eu falar não vou poder doar, mas eu vou omitir essa informação porque eu tenho que doar. Não, eu acho que você tem que doar para ajudar. Então, não pode omitir nem mentir na triagem clínica, né? Depois que a pessoa o doador passa por esse processo de triagem, o momento da doação em si demora mais ou menos quanto tempo? E o que acontece com o sangue depois que é doado? Sim, a doação em si é mais ou menos de 8 a 12 minutos, é muito rápido, né? Você tem uma punção na veia, geralmente aqui na veia da fossa cubital, demora mais ou menos de 8 a 15 minutos para sair esse sangue, a gente retira mais ou menos 480 ml de sangue, e desse sangue a gente vai retirar a primeira amostra para fazer os testes, igual eu falei para vocês anteriormente, e daquela bolsa de sangue total que a gente chama, depois vai para um setor, centrifuga esse sangue e a gente separa em hemocomponentes. Então a gente produz concentrado de hemácias, que é para tratar os pacientes com hemorragia, anemia, plasma e plaquetas, que são os 3 constituintes do sangue. Por isso que a gente fala que quando você doa sangue, você pode salvar até 3 vidas, porque daquela doação você faz concentrado de hemácias, plaquetas e plasma. E cada hemocomponente tem uma validade e um efeito no paciente. Então, se o paciente está sangrando, ele vai receber concentrado de hemácias. Se o paciente tiver distúrbio de coagulação, ele pode receber plasma, plaquetas. Se é um paciente que tem plaquetas muito baixas, ele vai receber plaquetas. E cada componente tem uma validade. Então, concentrado de hemácias geralmente são de 35 a 42 dias, plaquetas 5 dias e plasma 1 ano. Então, quando a gente ouve aí na televisão que os estoques estão baixos, é porque provavelmente o número de plaquetas do estoque está muito baixo, porque a validade são apenas 5 dias. Então, não adianta fazer várias campanhas para irem 300, 400 pessoas, porque daí eu tenho 400 unidades de plaquetas para usar em 5 dias e acaba desperdiçando. Por isso que é importante as campanhas, mas que as pessoas doem regularmente, para a gente manter os estoques sempre em níveis médios
números estáveis. É ruim também você aumentar muito o estoque de uma semana para outra e depois ficar um mês sem você conseguir doador, porque daí tem hemocomponentes que acabam vencendo. Né? Então, a gestão do hemocomponente é muito importante para o banco de sangue, para a gente não ter muito desprezo, porque também é ruim você ir lá, querer doar para ajudar alguém e eu acabar não usando aquele seu sangue porque desprezou, porque eu acabei não usando. Então, é por isso que é importante sempre manter esse hábito regular de doação. E o endereço é na Rua Antônio Sais, 425, no centro, fica em frente à Santa Casa de São José dos Campos, é bem no centro, é muito fácil, né? Tem estacionamento conveniado, pode parar no estacionamento e a gente carimba, não vai pagar nada. Então, mas é isso. Maravilha. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela Obrigado sua presença vocês, no Super Política. né, pela oportunidade, né, e faço um convite a todos, né, para que procurem o banco de sangue, para que seja um doador, né, que assim a gente garante os estoques aí nas férias do ano e durante todo o ano. É isso, muito importante, né, Paulo? Vamos doar também, né? Com certeza. Olha, vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouco você vai conhecer o exemplo de quem teve a vida transformada por este ato de solidariedade. Estamos de volta, um gesto de solidariedade que dura poucos minutos, mas que pode salvar a vida inteira de outra pessoa, né, Paulo? Estamos falando da doação de sangue, mas você já parou para pensar em quem está do outro lado? Quem são as pessoas que recebem essa ajuda anônima e fundamental? Pois é, Érica, por trás de cada bolsa de sangue existe uma história de superação. São pacientes em tratamento de câncer, vítimas de acidentes ou pessoas que passam por cirurgias complexas. Para mostrar o rosto de quem tem a vida transformada por esse ato, nossa reportagem de hoje vai contar a história do Rubens e também mostrar a importância de manter os estoques do banco de sangue em dia. O seu Rubens tem travado uma batalha contra o câncer desde 2012. De lá para cá, precisou realizar várias cirurgias e tratamentos. Em uma das cirurgias, enfrentou alguns imprevistos e precisou da doação de sangue. Este ato salvou a vida dele. No local onde que tirou o rim, o tecido ficou fibroso e deu uma metástase ali. E quando foi retirar essa metástase, né, deu o sangramento, né, a hemorragia, e foi necessário que eu recebesse. Graças a Deus tinha o meu tipo de sangue na Santa Casa e correu tudo bem. A doação de sangue é um dos principais agentes na hora de ajudar o próximo. Quem também teve a vida salva graças a uma transfusão de sangue foi o Felipe. Ex-atleta das categorias de base do São José, descobriu aos 16 anos uma doença autoimune chamada PTI. Ela surgiu através de uma complicação vinda da dengue. Eu acabei sendo internado, fiquei internado, 26 dias internado, e não se descobria o que era. Até que meu quadro foi piorando, minhas plaquetas foram diminuindo e acabei precisando de uma transfusão de sangue. Uma doação de sangue pode salvar até 3 vidas, já que após a coleta, o sangue é separado em plaquetas, plasma e soro. E foram as plaquetas que foram fundamentais na vida do Felipe, já que a PTI destrói as plaquetas dentro do organismo. É um quadro muito grave, é uma doença que ela é muito silenciosa e que ataca quando a gente menos espera. E no processo ali de estar recebendo a transfusão de plaqueta, fiquei com muita receio do meu corpo não aceitar, de rejeitar, e no dia seguinte acordar com algum sintoma que eu não estava tendo. Que ali durante todos os dias da internação não tive nenhum sintoma. E sabendo da importância da doação de sangue, a Câmara Municipal também atua como um agente de divulgação e incentivo. De acordo com o vereador Sidney Campos, é papel do poder público estimular que mais pessoas realizem esse ato de amor e cuidado com o próximo. Importantíssimo, né? A doação de sangue salva vidas. Então, principalmente a Câmara Municipal está atenta a isso e trabalha junto ao Poder Executivo para conscientizar a população e incentivar, né? Nós propomos assim diversos projetos de lei voltados a incentivar a população a fazer a doação de sangue, porque salva vidas. 2 projetos em tramitação no Legislativo tratam do assunto. Uma das matérias prevê criar na cidade um cadastro de doadores de sangue e medula,
para facilitar as doações. O outro incentiva a realização de campanhas de conscientização sobre a doação em eventos públicos da cidade. Já uma lei aprovada criou em São José a campanha Junho Vermelho. A meta é ampliar os debates sobre o tema nos meses de inverno, quando costumam cair as doações. Inclusive, nosso banco de sangue aqui de São José dos Campos está com o seu estoque baixo, então a gente solicita que a população de São José dos Campos vá até o banco de sangue fazer sua doação para salvar vidas. Depois de precisar receber o sangue durante a cirurgia, o seu Rubens se tornou um grande incentivador à doação. Dentro de casa, estimula toda a família. Hoje eu incentivo a doação de sangue. A minha filha doa sangue, a minha sobrinha doa sangue, porque é uma necessidade tremenda. Eu penso, se não tivesse o meu tipo de sangue, aí eu estaria aqui. E por falar em incentivo, o caso do Felipe mobilizou muita gente, principalmente seus colegas de futebol. Eu acho que foram mais de 70. Só em São José, 70 doações e 20 e poucas em Taubaté. Isso é algo muito relevante para quem está hospitalizado, quem precisa. E também, acredito que um gesto de muita empatia com o próximo. Érica, que história emocionante a do seu Rubens, né? Sim. O depoimento dele humaniza todo o processo. A gente sai da estatística e entende que a doação é uma conexão direta de vida e esperança entre duas pessoas, que muitas vezes nem se conhecem. Exatamente, Paulo. O sangue é insubstituível, não se fabrica em laboratório. Por isso é tão importante lembrar que uma única doação pode salvar várias vidas, abastecendo os estoques para cirurgias, tratamentos oncológicos e emergências. É um ato de cidadania que faz toda a diferença. Com certeza. Pessoal, então é isso sobre política. Fica por aqui. Para rever este programa na íntegra, é só acessar o canal do YouTube, @TV Câmara SJC. E você pode participar nas nossas redes sociais. Tem o canal aberto 12.3, além do canal 7 na operadora NET e o canal 9 da Vivo. Até mais!